Oi galera, tudo certo? Então, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque na verdade ela vai ser uma revisão para eu destacar os principais pontos que vocês têm que ficar ligadinhos para tirarem uma boa nota na avaliação trimestral, na segunda avaliação trimestral. Então, só para recapitular, a matéria da prova é industrialização brasileira, tá? Industrialização dos Estados Unidos, industrialização da Ásia, e aí eu vou dar um foco em China e tigres asiáticos, não vai cair industrialização do Japão, e espaço rural e estrutura fundiária brasileira, tá? Então, esses vão ser os temas abordados na avaliação. A partir disso, eu quero destacar alguns tópicos que são mais importantes de vocês ficarem ligados para vocês serem bem-sucedidos na prova, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de destacar dentro da matéria de industrialização brasileira é o período pré-industrialização, tá? Como era a estrutura econômica do Brasil e por que o Brasil ele não se industrializou, por exemplo, no século XVIII, que nem a Inglaterra, tá? E aí vocês têm que saber que o Brasil era agroexportador, que o Brasil vivia sob um regime de exclusivo metropolitano, a partir do qual ele era praticamente responsável pela produção de matéria-prima e ele tinha uma relação comercial bem estreita com Portugal, tá? Já que ele, a maior parte do seu comércio só era desenvolvido com Portugal, e que a maior parte dos lucros gerados vinham tanto da agroexportação quanto do tráfico de escravos, tá certo? Então, gostaria que vocês soubessem esse contexto pré-industrialização e por que o Brasil demorou tanto para se industrializar. E aí vale a pena também dar uma lembrada naquela lei daquele alvará de proibição de manufatura no Brasil, tá? E como isso acaba tendo relação também com a lógica de arquipélagos econômicos. Cada região tinha um desenvolvimento econômico praticamente independente das demais, tá? Bom, a partir disso, levando em consideração que isso já tá tranquilo para vocês, eu tenho uma colinha aqui que eu fiz uma estrutura de coisas que eu preciso falar, tá? Eu quero que vocês fiquem ligados na questão do café e na importância do café para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Então, prestem atenção fundamentalmente naquela relação, já que no momento do café, do desenvolvimento da exportação do café, a gente percebe que acontece uma transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada imigrante. Esse é o primeiro ponto. Então, fiquem ligados na lei de terras, fiquem ligados na lei Eusébio de Queiroz, fiquem ligados também dentro dessa lógica do processo de desenvolvimento de uma infraestrutura no período do ciclo do café, que depois vai ser aproveitada pela indústria, tá? E aí, a partir disso, acho que fica bem tranquilo para vocês entenderem os fatores que favoreceram o primeiro desenvolvimento do café não, da indústria no Brasil, no período da Era Mauá, e em seguida vocês já podem partir para aquela preocupação com o modelo de substituição de importações, a relação desse modelo com a Primeira Guerra Mundial, tá? Porque a Primeira Guerra Mundial, não vamos esquecer, período em que a gente identifica uma carência de produtos industrializados que vinham basicamente da Inglaterra, e aí o Brasil passa a ter uma demanda maior e, consequentemente, a produzir para o seu mercado interno, tá? Produzir para a própria nação, para o próprio povo brasileiro. Bom, pulando isso, a gente chega em Era Vargas. Era Vargas precisam ficar ligados na política nacionalista de Getúlio Vargas e, associada a essa política nacionalista, eu queria que vocês pensassem também na manutenção proposital do modelo de substituição de implantação e no tipo de indústria que o Vargas ele vai
se propor a desenvolver, que é aquela indústria de base com capital estatal, tá certo? Por quê? Indústria de base cara, retorno lento, o capital privado nacional não tinha muita força para poder investir nessa indústria, e aí, consequentemente, o que a gente vê é a necessidade de alguém fazendo isso, e o Estado é esse alguém, tá certo? Então, Vargas, 15 anos no poder, entra depois da crise de 29, entre 1930, promovendo o que alguns chamam de revolução. Era para ficar alguns meses, acabou ficando 15 anos, tá? E é isso. O governo Dutra não tem tanta importância, tá? Mas não custa nada vocês saberem que ele fez o plano SALT, tá? E que ele, na verdade, foi um passo para trás em relação àquela política nacionalista do Vargas, ok? Saindo disso, a gente vai para o governo do JK, e aí no JK vocês têm que saber a história do nacional desenvolvimentismo, do plano de metas, os objetivos do plano de metas, a construção de Brasília. Fiquem ligados também no modelo de tripé industrial, que é aquele que vai se valer de alguns elementos com capitais de origens, de nacionalidades, inclusive diferentes, porque o capital privado nacional vai investir na indústria de bens de consumo duráveis, o capital estatal vai continuar investindo na indústria de base e o capital internacional vai investir na indústria de bens de consumo duráveis, tá? Na verdade, essa era passou a ser o grande diferencial do período do JK. Ele vai trazer uma indústria que até então não tinha. Importância do rodoviarismo também, fiquem ligadinhos. E as consequências do governo JK, porque ele vai ampliar a nossa dívida externa, tá? Então, é isso. Pensem que no período do governo JK a gente vê a entrada do capital estrangeiro com mais força no Brasil, beleza? Partindo disso, eu queria que vocês também ficassem ligados no modelo de milagre econômico, a importância do milagre econômico, tá? O que foi o milagre, por que ele ocorreu, o que significou o achatamento dos salários das classes mais pobres, tá? Em função do enriquecimento de uma parcela da sociedade muito pequena, e aí as consequências desse milagre econômico. Por fim, eu queria que vocês ficassem ligadinhos também no processo de desconcentração industrial. Se a partir da década de 30 a leva de imigrantes para o Brasil passou a ser grande por conta fundamentalmente da atração em decorrência do desenvolvimento do Brasil, não, para o Sudeste, falei besteira. A partir da década de 30, houve um fluxo migratório muito forte em outras partes do Brasil para o Sudeste. Por quê? Porque o Sudeste ele passou a atrair essa galera por conta do desenvolvimento da indústria e das ofertas, das oportunidades que aqui passou a oferecer. Dessa forma, a gente percebe que houve um crescimento das cidades, um inchaço das cidades, e o maior adensamento populacional do país acabou se situando na região sudeste, tá bem? Só que, mais para frente, aproximadamente a partir da década de entre 80 e 90, começou a acontecer o movimento inverso, que é o que a gente chama de migração de retorno, tá? E aí os nordestinos passaram a voltar para o Nordeste, por exemplo, por conta do processo de desconcentração industrial. Custo de produção muito caro no Sudeste, consequentemente, surge a necessidade de, na verdade, da mão de obra ela retornar pro seu lugar de origem, fundamentalmente porque as oportunidades em relação, inclusive a produção industrial, passam a aumentar muito lá. Por que a indústria vai para o Nordeste, por exemplo? Porque o custo de produção ele passa a ser bem mais baixo, tá? Sudeste, sindicatos organizados, elevado custo do solo, custo dos impostos, tudo isso acaba, mão de obra cara, acaba favorecendo
o deslocamento, a desconcentração da indústria, que vai não só para o Nordeste, mas também para áreas, periféricas do Sudeste, tá? Municípios com pouco desenvolvimento, tá certo? Como, por exemplo, no interior do estado, do Sudeste e do Sul. Não esqueçam da questão da guerra fiscal, tá? A importância dela. Por quê? Guerra fiscal é aquela disputa que vai ter entre os lugares a partir de oferta de fatores locacionais que vão baratear os custos de produção, aumentar as margens de lucro, com o objetivo de atraírem determinadas indústrias para os seus territórios. Bom, então, levando isso em consideração, a gente fecha aqui essa primeira parte, né, que é a parte de industrialização brasileira. Vou finalizar aqui esse vídeo e vou iniciar um outro com o segundo tempo de aula para a gente finalizar a nossa revisão, tá certo? Então, espero vocês.